Do Senhor. Quantos que achou de um amém? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque a porta estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que temos dois caminhos que possamos escolher seguir. Há dois caminhos que podemos estar segundo nossas obras e segundo os feitos que fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente sabe que temos um caminho para seguir. O caminho, ele é estreito. A porta, ela ainda é estreita. Mas eu vejo que tem gente que quer alargar a porta e o caminho que é estreito. Louvado seja Deus. Então eu entendo que não é de qualquer jeito que a gente vai passar pelas portas. Não é da nossa maneira e da nossa forma que iremos passar pelos portões do céu. Então aqui eu já entendo que o caminho, ele continua sendo estreito. Andar com Jesus, o caminho continua sendo estreito. Passamos pela porta e pela misericórdia. Então o caminho, ele continua estreito e ele não vai mudar. A palavra não vai mudar porque a gente é bom. A palavra não vai mudar porque Deus, ele nos ama e Deus, ele nos acha bonzinho. Não. A palavra não é a gente, não é a palavra que se enquadra em nós, mas é nós que temos que nos enquadrar a palavra do Senhor. Porque só entra no céu quem tem intimidade com o dono do céu. Só vai passar pelas portas quem tem intimidade com o dono das portas. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui a gente entende que temos dois caminhos para seguir e a gente pode escolher qual um deles. Tem muitos que estão passando pela porta larga, tem muitos que estão passando pelo caminho largo, tem muitos que não estão dando crédito à palavra dos profetas mediante ao Senhor. Os sinais estão aí, Jesus está voltando e a gente pode perceber e a gente pode ver. As coisas estão desandando, daqui para frente tudo piora, porque é o sinal que o Senhor está dando. Então o Senhor, ele nos quer nos colocar no caminho estreito. Temos que ser prudentes, temos que guardar o azeite, temos que guardar a palavra, temos que buscar enquanto é tempo, porque a palavra do Senhor diz: buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Ou seja, temos tempo de sobra. Temos que ter, louvado seja o nome do Senhor, vontade para buscar o nome do Senhor, porque é sobre o nome dele que a gente faz as coisas, é sobre o nome dele que somos curados, é sobre o nome do Senhor que a gente expulsa os demônios, porque no nosso nome nada é feito, somos apenas criatura. O Senhor, ele é o Criador, então ele tem o poder sobre tudo e todos e opera tudo em todos. Então a gente sabe que o caminho não é fácil. O caminho da porta larga, o povo quer curtir, o povo não está ligando para nada, o povo, ele quer ficar, louvado seja o nome do Senhor, perdendo tempo. E quem está no caminho da porta estreita, no caminho estreito, não pode perder tempo, porque o caminho, ele é estreito e as horas vão se avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que entender que o caminho, ele é estreito. O Senhor, ele nos manda buscar enquanto se pode achar. O Senhor, ele nos manda firmar no nosso caminho, ele nos manda seguir em frente, porque não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Jesus, ele sofreu, Jesus foi chicoteado, Jesus foi, louvado seja o nome do Senhor, foi cuspido, Jesus foi para a cruz, mas isso foi tudo pelo bem da nossa vida, porque se o Senhor não morresse, estaríamos condenados hoje. Então a gente pode entender que é o Senhor que quer que a gente ande no caminho, o caminho do Senhor, porque é o Senhor que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho que vai nos levar para o céu, ele é a verdade que nos livra da mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é a vida para quem está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente pode entender, a gente tem que estar nesse caminho, porque é o que o Senhor quer que a gente faça, é o mínimo que podemos fazer para o Senhor. Nas coisas que o Senhor, as coisas grandes que o Senhor nos fez,
Ou seja, a gente sabe que a gente pode fazer isso, não é impossível, tudo se torna possível. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vai entendendo que é o caminho que o Senhor quer que a gente segue. Os discípulos e os apóstolos seguiram o caminho. Os discípulos do Senhor seguiram o caminho estreito. O caminho estreito vai te levar a ser perseguido, vai te levar a ser chicoteado, vai te levar a ser difamado. Louvado seja o nome do Senhor. Vão ter panelinhas contra você, vai ter disse-me disse, vai ter levante. Mas Deus manda dizer nessa noite: o caminho e a porta são estreitos. Continue na posição que eu quero, que eu vou garantir a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos querendo esbanjar riquezas, mas aqui o Senhor ele fala que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda e não pode é possível passar um cabelo no fundo de uma agulha. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que está difícil, a gente sabe que é difícil, mas quando a gente segue com o Senhor, tudo se torna possível. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que o Senhor está nos tratando é sobre esses dois caminhos. Tem gente que não está ligando, quer seguir o caminho que quer seguir o caminho que deseja, quer seguir seu próprio coração. Mas eu creio que aqui na Fonte Senadora Betel tem gente que quer seguir no caminho estreito. É difícil, é apertado, mas o Senhor é contigo. O Senhor anda com você nesse caminho. Quando você quer desistir, o Senhor fala: filho, levante, que eu vou seguir do seu lado. Eu não saio do seu lado por nada. Você vai chegar juntinho comigo, porque é onde eu quero que você chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o caminho ele é sim apertado, mas fique na posição que eu quero. Fique na posição que eu vou permitir você chegar, pois eu sou contigo. Não temas. A gente só pode ser forte. Temos que ser forte e corajosos para seguir no caminho. Não importa se vai ter levante, não importa se vamos passar tribulações, não importa se vão ficar de panelinha com a gente, se vão nos deixar de lado. O que importa é que é o Senhor que anda com a gente. E quem confia, quem te manda, Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. A obra é dele, o ministério é dele, as ovelhas dele, é ele quem manda. Ou seja, então não tem inimigo, não tem diabo que te tira do caminho, porque é o Senhor que está andando do seu lado. Aqui já me lembra Pedro andando sobre as águas, porque o Senhor andou ao lado de Pedro para Pedro chegar em terra firme. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor ele andou também do lado de Pedro quando ele saiu da prisão. Então entenda, tem tribulações, tem processos e tem vários que o Senhor vai estar com a gente, que o Senhor vai entrar e vai sair com a gente. Ou seja, nunca estamos sozinhos em provas, nunca estamos sozinhos em situações. O Senhor sempre está com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já encerro que a sua até que o Senhor me deu. A gente sabe que é necessário continuarmos no caminho. É precioso para o Senhor porque Ele não quer perder ninguém. O Senhor não aceita nos perder para Satanás, porque o diabo ele pode até te dividir com Deus, mas o Senhor não. O Senhor ele não quer dividir você com ninguém. Você é precioso para o Senhor. Então a gente sabe que se a gente vacilar, é o Senhor que está com a gente, pois Ele vai nos levantar, Ele vai nos pegar pela mão e vai dizer: venha, eu te dou mais uma chance. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa noite possamos entender que o caminho ele ainda é estreito e o Senhor não vai alargar para a gente passar, porque o caminho largo é caminho de perdição. É o caminho onde Satanás quer que muitos vão, pois o objetivo dele é levar almas para o inferno. Então entendemos que o Senhor quer que a gente permaneça na posição que Ele nos colocou, para que a gente possa, louvado seja o nome do Senhor, chegar naquele grande dia, para que o Senhor nos veja e fale: venha, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Porque o inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Ou seja, o céu é feito para filhos, o céu é feito para servos e para aqueles que estão com o Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus.